Graça e paz, uma boa tarde a todos que têm nos acompanhado nessas devocionais de Natal. Está sendo muito maravilhoso poder compartilhar a mensagem das boas novas de salvação, apresentando então um evangelho simples, mas também um evangelho profundo, né? Por que é profundo? Porque o homem natural, ele não compreende, né, as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele compreende, né? Porque o Espírito Santo o revela a verdade de Deus escrito na Santa Escritura, tá bom? Então, desde o dia primeiro nós estamos gravando aqui esses vídeos, né? Compartilhando essas verdades sobre o verdadeiro sentido do Natal, e nós estamos usando, né, utilizando como base para as nossas exposições e meditações o livro do teólogo John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Então, para cada dia nós temos uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de fortalecimento, trazendo para vocês, né, que nos assistem, que compartilham, que estão inscritos no nosso canal e que nos acompanham nas redes sociais, uma mensagem apontando para Cristo Jesus como centro do Natal. Então hoje é o dia 9 de dezembro, a nossa nona mensagem, a nossa nona meditação e reflexão, que tem como título hoje Por que o Filho do Homem? Né? Vamos falar um pouquinho sobre o porquê desse título, né? Que aparece aí mais de 80 vezes na Bíblia, Jesus, o Filho do Homem. Né? Então isso vai nos trazer assim algumas aplicações muito importantes. Então vamos fazer a leitura do texto, amém? Vamos ler João, Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 51. Nos diz assim então a palavra de Deus. Em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Né? Essa verdade, esse texto, essa palavra, ela foi proferida pelos lábios sacrossantos do próprio Senhor Jesus, quando ele disse que vocês verão. Ele estava se referindo aos que estavam ali presentes naquele momento do seu batismo, aquele momento em que João vai batizá-lo. Então ele testemunha da sua divindade, mas também ele fala da sua humanidade, né? Então a gente tem dado muita ênfase aqui nas nossas reflexões sobre a humanidade de Cristo, que é uma doutrina bíblica e muito essencial para compreendermos o que Cristo sofreu, o que Cristo passou e o plano de redenção e o plano de salvação que se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Então, por que Jesus é chamado o Filho do Homem no versículo 51 e em outros lugares nos Evangelhos? Tanto nos Evangelhos como também a carta aos Hebreus diz que Jesus ele foi encarnado e ele se fez um pouco menor do que os anjos, né? Por que um pouco menor do que os anjos? Porque os anjos não morrem, os anjos eles não têm morte, né? Não provam da morte. Os anjos eles são criaturas feitas por Deus, foram criados por Deus. Então o homem, ou a encarnação, Jesus se fez um pouco menor do que os anjos, mas depois a gente sabe que ele é superior aos anjos, porque ele é o Filho de Deus, ele é o homem perfeito, mas era necessário que ele se encarnasse, né? E ele se tornasse um pouco menor do que os anjos, nesse sentido da sua limitação, nesse sentido de que ele provaria da morte, mas ele depois, ele cumpriu esse plano redentor, então ele é superior aos anjos, ele é superior à lei, ele é superior ao Antigo Testamento, ele é superior a Moisés, ele está acima de tudo e de todos. Então, por que ele é chamado então de Filho do Homem em toda a Escritura, especialmente nos Evangelhos? Isso tem tudo a ver com o advento, isso tem tudo a ver com a sua encarnação, isso tem tudo a ver com o seu nascimento, né? Porque Jesus se fez homem no seu nascimento. Ele nasceu
de Maria por obra do Espírito Santo. Então o seu lado humano foi concebido ali no ato daquela gestação, naquele momento de concepção. Jesus era um homem, né? Ele tinha um corpo físico, portanto ele tinha as limitações humanas no seu corpo. Porém, ele não tinha a natureza pecaminosa, né? Então, o corpo em si, ele não é impuro. O corpo em si, ou os membros em si, ele não é impuro. Mas a inclinação ou a natureza que opera nesses membros, os desejos que operam nesses membros, é que nos leva a pecar, é que nos leva a transgredir a lei de Deus. Então, Cristo Jesus tinha um corpo físico, mas ele não tinha natureza, o desejo para o pecado. Porém, ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. Não como Deus, mas venceu como homem perfeito, para cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre Cristo, sobre ele, tanto no Antigo Testamento, como também nos profetas, que se cumpre na vida de Cristo Jesus no Novo Testamento, né? Então, tem tudo a ver com a sua encarnação. Por isso a expressão filho do homem, porque ele veio, né? E ele tinha um pai e uma mãe terreno, que eram Maria e José, que cuidaram dele, que orientaram ele na tradição judaica, que orientaram ele nas leis judaicas. Então Jesus cresceu dentro de uma família tradicional judaica, sendo que quando ele chega a uma determinada idade, provavelmente 30 anos, então ele vai, como homem, ele vai cumprir o propósito pela qual ele se encarnou. E aí, algumas vezes a gente vê o lado divino de Cristo e algumas vezes a gente vê o lado humano de Cristo. Então, é uma doutrina bíblica. Jesus era 100% homem, Jesus era 100% Deus, né? Havia essa duplicidade de natureza na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nós cremos nessa doutrina, que é muito importante. E eu falei aqui em vídeos anteriores sobre algumas seitas gnósticas, os gnósticos, ou gnosticismo, e muitas outras seitas, eles não acreditavam na humanidade de Cristo. Eles achavam que Cristo tinha aparência física, mas não era um homem, não era uma pessoa de corpo, né? Portanto, essa doutrina chegava até ao extremo de dizer que tudo aquilo que aconteceu com Jesus, o sofrimento de Cristo, ele não sentiu aquele sofrimento no seu próprio corpo, porque não existia um corpo como o nosso corpo, por exemplo, né? Quando a gente sofre uma dor, quando a gente tem sede, quando a gente tem fome. Então, tudo aquilo ali seria uma aparência humana, mas ele não era humano. Então, essas doutrinas até hoje, algumas seitas acreditam, né? Negam a humanidade de Cristo e negando também, então, o seu sofrimento na cruz do Calvário. Então, não é simplesmente porque ele é humano, é porque a figura de um filho do homem, né? Como diz lá em Daniel 7,13, ou seja, em Daniel 7,13 é humana e muito mais que humana, né? Então Cristo, ele era homem de fato. Ele sentiu dores, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se angustiou, ele se entristeceu, ele foi tentado, ele por muitas vezes ele cansou, né? Por muitas vezes ele passou por situações, por circunstâncias que o seu próprio corpo sentiu o abalo emocional. Então ele sentiu na cruz o seu sofrimento, as chicotadas, as humilhações, a vergonha, o cuspe no seu rosto, o soco, a lança que ultrapassou, os pregos que transpassaram suas mãos, seus pés. Aquilo ali foi real. Cristo agonizou, Cristo sentiu no seu corpo todo o sofrimento do nosso pecado. Aquilo não foi um teatro, aquilo não foi uma encenação, aquilo foi verdade. Ele sentiu, ele era um homem experimentado nos seus trabalhos, ele era um homem de dores, está escrito lá no livro do profeta Isaías. Então ele sofreu, ele sentiu no seu corpo, ele sentiu as dores, ele sentiu todo o sofrimento da humilhação, da vergonha, para cumprir, para imputar a ele mesmo os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Então essa era a designação favorita de Jesus para si mesmo, Filho do Homem. Ele mesmo, muitas vezes, se referia a ele mesmo, Jesus, como Filho do Homem. Então, era um título que ele não se envergonhava de falar.
Jesus nunca se envergonhou de ter se tornado um homem. Por quê? Porque ele sabia do plano, ele sabia que através dessa encarnação, através dessa humanidade dele, do Deus que se tornou homem, ele sabia que esse plano salvaria, traria alguns eleitos para se reconciliar com o Pai. E toda essa missão, né, todo esse plano, era um plano que Deus, o Pai e o Espírito Santo traçou para alcançar o homem, para libertar o homem. Né? Você vê que os demônios, Jesus não morreu pelos anjos, Jesus morreu pelos homens. Né? Então, os anjos pecaram, por exemplo, Satanás, os anjos se rebelaram, eles estão condenados e não há salvação para eles. Mas o homem não. Cristo decidiu, o Pai decidiu enviar o seu Filho para dar uma nova oportunidade ao homem, para resgatar o homem, para salvá-lo, para libertá-lo da condenação eterna. Havia um plano voltado para a humanidade. Então, ela é usada, essa expressão Filho do Homem é usada mais de 80 vezes nos evangelhos, e só Jesus a usa para referir a si mesmo. Né? Então, ele tirou o título Filho do Homem de Daniel 7, do versículo 13 ao 14. Vamos ler? Na visão que Daniel tem, aquela visão dos animais, e naquele momento aparece um que é semelhante ao Filho do Homem, já apontando para a humanidade de Cristo, né? Já apontando para a encarnação do Senhor Jesus desde o Antigo Testamento. Então vamos fazer a leitura, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, representando Deus na sua imutabilidade, Deus não muda, por isso a expressão ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Daniel está tendo uma visão já do Cristo glorioso, do Cristo vencedor. Né? A mesma visão que João teve lá do Apocalipse. Diante de um livro que não podia ser aberto, de repente se apresenta o Cordeiro que morreu e que ressuscitou, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. E ali todos se prostram a ele, todos se reverenciam a ele, adoram a ele, porque o Pai o deu o domínio, a força, o poder de todas as coisas. Então Cristo recebeu do Pai o domínio, a força e o poder. Por quê? Porque ele foi obediente, porque ele cumpriu esse plano redentor, porque ele se humanizou, ele sofreu no seu próprio corpo todo o pecado da humanidade, e ele fez a vontade do Pai. Então ele triunfou sobre a morte, e agora ele vive e reina com todo o poder, com toda a glória, e tudo está sob o seu domínio, tudo está sob o seu controle, porque ele adquiriu isso com a sua morte. Ele conquistou tudo isso com o seu sangue na cruz. Glória a Deus. Então a ele foi dado todo o poder e a autoridade, e esse Cristo que nós o amamos e nós o adoramos. Então isso aqui essa é a linguagem do reino, da glória e da soberania, representando que Cristo é digno de toda a glória, que ele é rei dos reis, que ele reina soberanamente, porque ele conquistou isso pela sua vida, pela uma vida de obediência, pela vida de renúncia e pela sua morte, quando ele se entregou e imputou sobre ele os nossos pecados, e ele ressuscita. Então ele vence o poder da morte, ele derrota Satanás na cruz, ele vence o pecado, porque o pecado já não teve nenhum poder contra ele, e ele agora reina soberanamente. Está em João 3,13, João 5,27 e João 6,62. Mas esse título tem um tom diferente dos títulos Filho de Deus, é diferente. E Rei de Israel, ele soa mais inferior e ordinário. Assim, quando ele o usa, suas reivindicações de reino, glória e soberania não soavam tão explícitas. Apenas aqueles que tinham ouvido para ouvir chegavam ao significado exaltado do termo Filho do Homem quando Jesus usava. Evidentemente que na compreensão judaica e na compreensão dos gentios, daqueles que não tinham a revelação da soberania de Deus, quando eles viam, por exemplo, Cristo se autotitulando Filho de Deus, se autotitulando
soberano junto com o Pai, que viu a glória do Pai, que viu o Pai. Eles não entendiam isso, porque eles conheciam Jesus apenas humano. Aquele que nasceu de Maria, que nasceu de José e que nasceu numa cidadezinha pobre de Nazaré. Então eles não compreendiam quando Cristo exaltava o Pai, quando Cristo testificava da sua divindade. Então eles olhavam para Cristo e diziam, como é que ele pode ser o Rei dos Reis? Como ele pode ser o Filho de Deus? Né? Então os judeus tinham uma compreensão errada. Eles pensavam que esse reino que ia de vir, viria de um homem poderoso, de uma família rica, né? Mas não, veio de um homem simples que se encarnou e que no seu nascimento não tinha hospedaria, não tinha hospedagem para ele. Então ele nasce em um lugar em que os animais pastavam. Então esse era o Rei dos Reis, esse era o Senhor dos Senhores, provando que o reino dele não é deste mundo, mas o reino dele é de cima, é do alto. Mas não havia uma compreensão, como hoje ainda não há. As pessoas têm uma concepção errada de quem é Jesus. As pessoas não conhecem Cristo. As pessoas conhecem Jesus, o Jesus histórico, e as pessoas se emocionam porque vê a crucificação dele, mas as pessoas não entendem a grandeza do nascimento dele, a grandeza desse grande advento que foi a encarnação de Deus, a humanização de Deus, quando ele veio, se tornou homem. Para quê? Com um propósito de sofrer, para que ele socorra, para que ele tenha misericórdia também dos homens. Porque ele conhece de fato as nossas necessidades e todos os nossos labores e limitações, porque ele experimentou isso no seu próprio corpo, na sua própria vida. Então hoje, essa é a compreensão que nós temos do Evangelho, mas muitos não têm, como também nos tempos de Cristo não tinham. Assim, dessa vez não foram os líderes judeus que usaram o título para levá-lo à cruz. O próprio Jesus o usou dessa maneira. O versículo-chave é João 3, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, aquele acontecimento lá no deserto, em que aquelas serpentes venenosas picavam o povo e o povo morria, e de repente Deus fala com Moisés para levantar uma haste com a serpente de bronze, todos que eram envenenados e picados, que olhavam para a serpente de bronze, era salvo do veneno das serpentes venenosas. Aquela haste que é levantada aponta para Cristo. Ou seja, Cristo levou sobre si o pecado, e a figura era da mesma serpente que picava o povo, trazendo para nós a ilustração e o simbolismo de que os nossos pecados estavam sobre Cristo, que aquilo que nos envenenava, aquilo que nos mata, que é o pecado, estava sobre Cristo. E todo aquele que olha para Ele, todo aquele que compreende o sofrimento dele, pelo agir do Espírito Santo na vida dos eleitos, esses irão se curvar perante Cristo, esses irão servi-lo, esses irão adorá-lo. Porque não tem outro caminho, não tem outra alternativa para o homem. O homem precisa reconhecer Cristo como Salvador. O homem precisa reconhecer que Cristo, Ele é o único caminho, e toda a vida de Cristo, toda a verdade que aponta para Cristo, é a verdade de que o homem só será salvo, o homem só tem perdão dos seus pecados se ele reconhecer Cristo como Senhor, se ele crer sobre o seu nascimento, sobre a sua encarnação, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Não tem outra alternativa. Então nesse Natal, essa é a mensagem que a igreja deve pregar. Cristo é o único Salvador, Cristo é Senhor, Ele se encarnou, Ele sofreu, Ele imputou sobre Ele os nossos pecados, mas também Ele venceu a morte e Ele está vivo para todo sempre. Então essas são as verdades que nos traz esse entendimento com relação ao Natal. Pode-se então dizer que a maior glória que Natanael, ou você e eu, pode ver é a glória do Filho do Homem, o Senhor dos céus, cujo domínio não tem fim, levantado numa cruz para morrer por pecadores. Isso aqui é o grande ápice da história. A cruz, Filho do Homem, Deus encarnado, cumprindo o propósito de salvação, morrendo, sofrendo e clamando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E depois, de maneira gloriosa, Ele ressuscita, Ele vence o poder. Onde está, ó morte, a tua vitória? Então Ele vence e reina soberanamente, e em breve Ele voltará com poder e grande glória. Então essas são as verdades que nos faz refletir sobre Cristo, que nos faz amar a Cristo, que nos faz honrar a Cristo, e que nos faz
sentir e viver o verdadeiro sentido do Natal. E essa festa para nós tem um significado importantíssimo. Não como os pagãos, como a sociedade, como os comerciantes imaginam, mas para nós cristãos é um momento sublime em que essas verdades são repensadas, em que essas verdades elas se tornam mais poderosas nas nossas vidas, na vida da nossa família e também na igreja do Senhor Jesus. Para concluir, assim, quando você ouvir nesta época do advento como filho de Deus, rei de Israel e filho do homem, certifique-se de que esteja vendo a morte dele para dar-lhe a vida eterna e, portanto, veja-o de uma forma gloriosa. Então, conhecendo essas verdades, você pode assistir desde o primeiro vídeo até esse de hoje. Conhecendo essas verdades sobre o Natal, conhecendo a pessoa de Cristo revelado nas Escrituras e toda a sua vida e toda a sua obra, a gente fica impressionado e ao mesmo tempo as nossas vidas ficam impactadas. Porque a nossa vida começa a ter um sentido, e esse sentido e essa motivação é viver para a glória do Senhor Jesus. É fazer conhecido este Senhor Jesus, Senhor. É fazer conhecido a palavra dele, o plano dele, a vida dele, a morte dele, a encarnação dele e a ressurreição dele. Então adore a ele. Exalte o nome do Senhor Jesus. E todas as vezes que você estiver, por exemplo, num culto, todas as vezes, em qualquer lugar que você estiver, entenda, Jesus é contigo, o Espírito Santo habita em você e jamais a gente pode deixar de adorá-lo e de exaltá-lo, porque Ele é a nossa esperança viva. Ele se encarnou e Ele vive para todo sempre. Ele morreu para me resgatar e hoje eu também morro pela causa dele se necessário for. E a cada dia eu faço morrer o meu velho homem para me viver, não para mim mesmo, mas para me viver para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe e que a cada dia você viva para a glória de Deus e tenha uma vida que reflita a vida de Cristo no seu dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, no nosso 10º dia da nossa gravação dos nossos devocionais de Natal para a glória de Deus. Amém.